Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos mais uma vez aqui para a ministração da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos já no finalzinho do trimestre. Estamos na aula de número 12, portanto é a penúltima aula desse trimestre, onde estamos aprendendo sobre a carta que Paulo escreveu aos crentes de Efésios. Estamos hoje na aula número 12, né? A aula é a conduta do crente em relação à família. Ela é datada para o dia 21 de junho de 2020. Nós estamos sobre o título da revista, que chama-se A Igreja Eleita, Redimida pelo Sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da Promessa. O comentarista da revista, CPAD, da Casa Publicadora, As Assembleias de Deus. Então, é o comentarista pastor da Igreja Assembleia de Deus de Missão do Distrito Federal. É o pastor Douglas Batista, né? Nós estamos aí já na 12ª lição. Então, meus queridos, nós vamos dar introdução à nossa aula de hoje. Nossa aula de hoje que vai falar sobre família, a conduta do crente em relação à família. Temos o texto áureo, que diz assim: Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Efésios, capítulo 5 e versículo 31. Então aqui nós temos deixará o homem. Isso nós vamos explicar no meio da lição. Conforme o decorrer da lição, nós vamos falar sobre esse deixará o homem seu pai. Tem algumas particularidades sobre esse deixará o homem seu pai. Na verdade prática está assim: Deus estabeleceu o casamento monogâmico. Também essa palavra monogâmico será um dos nossos pontos a ser falado no decorrer da lição. Heterossexual também. E indissolúvel também. Isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. Na leitura diária temos aí segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, né? Isso é de bom tamanho quando os irmãos eles não só lê a revista, mas tem a sua leitura diária aí, que vai deixar eles, você, irmão aluno, irmão, não digo os irmãos professores, mas os irmãos alunos que acompanham esse vídeo, não só comigo, mas com outros professores, né? A gente está na internet e tem diversos professores, né? E então eu quero contribuir com o reino de Deus com a minha abordagem, né? Então eu digo que a leitura diária também é bom que os irmãos façam a leitura diária. Deus planejou, Gênesis 2:24, Deus planejou abençoar todas as famílias da terra. Efésios 5:23, o marido é a cabeça do lar, assim como Cristo é a cabeça da igreja. Na quarta-feira, Efésios 5:25, o marido deve amar a esposa de forma incondicional. Incondicional. Temos aqui também quinta-feira, Gálatas 5:3, o cristão desfruta da liberdade em Cristo e não está sujeito à escravidão. Sexta-feira, Lucas 2:51. Deus deseja que os filhos confiem na sabedoria de seus pais. Vou falar sobre sabedoria também, né? Efésios 6:3. Os filhos que obedecem honram seus pais. Uma dupla promessa é assegurada. Qual é a primeira promessa? Vão ter seus dias prolongados sobre a face da terra. Isso a gente vai falar também no meio da lição. Essa dupla promessa. Então veja como é interessante o aluno estar observando também a leitura diária aqui, né?
aprende bastante quando os irmãos e as irmãs, né, observam bem essa leitura diária. Essa leitura diária deve ser lida também durante o decorrer da semana. Então, bem-aventurado aqueles que têm sede e fome das coisas de Deus, porque serão fartos. Tem que ter sede e fome para aprender as coisas de Deus, né? Não só se limitar ao culto no domingo ou ao culto de doutrina. Não, ele deve estar sempre lendo a palavra, né? O homem erra por não examinar as escrituras. Ele erra por não examinar, meditar, não ler como um livro qualquer. Ler como a palavra de Deus, a boca de Deus, o pão descido do céu, que está em nossas mãos como um manual de vida. Então, nós vamos falar sobre hoje a família, e então temos a Bíblia como nosso manual de vida. Quando a gente lê, a gente não erra. Paulo disse: não erreis, não erreis. Por que que erra? Porque a gente deixa de ler, ou tem até, vamos se dizer assim, não observa muito esse fator leitura da palavra, meditação da palavra, né? Então tem que ter vontade, tem que ter fome das coisas de Deus. Quer ter assim como se diz, quer saber se você nasceu de novo mesmo? É ter vontade. É quando você começa a ter vontade das coisas de Deus. Ter fome das coisas de Deus e procura ler e procura se informar, e essa informação ela se torna em conhecimento, e esse conhecimento se torna uma prática, e essa prática se torna sabedoria. Então é preciso estar lendo a palavra. Se não lê e se não ora, você fica alheio às coisas de Deus. Então precisa ler a palavra, né? Então é um conselho que a gente dá, né, para os irmãos alunos, os irmãos que são alunos, que eles ouvem a palavra, mas também lê a palavra, né? Vamos continuar aqui, meus irmãos. Leitura bíblica em classe. Leitura bíblica em classe tá assim. É, Efésios 5, 21 até o 33 e Efésios 6, de 1 até o 4. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Vós mulheres, sujeitai vós ao vosso marido como ao Senhor. Então a gente vai explicar o que é essa sujeição, o que é essa submissão, né? Para que não haja mal entendido, né? Mulher não é tapete, capacho, não é isso. A gente vai explicar o que é sujeição dessa mulher para com o marido. No decorrer da lição, fique comigo que você vai ver. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Vós, marido, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Esse amai a vossa mulher é quando o homem que é casado não ama a sua mulher, né? Não paga a ela suas devidas benevolências, a gente vai explicar o que é isso. Ele pode estar orando e as suas orações estão sendo impedidas. Vão comigo que vocês vão ver o que é isso. As orações não são respondidas. Eu oro e a minha oração não é respondida. O que está acontecendo? Nós vamos ver isso no decorrer da aula. Para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Para santificar, purificando a lavagem com a lavagem da água pela palavra. Então a palavra de Deus é simbolizada como uma água que lava. É necessário estar bebendo desta água, né? Bebendo desta água da palavra de Deus, da palavra de Deus. Para apresentar a si mesmo como uma igreja gloriosa, sem máculas, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então, Paulo dizendo aos coríntios que ele estava preparando a igreja como uma noiva está sendo preparada para seu noivo no dia do casamento, né? Então, é necessário, né, que a igreja seja sem mácula,
que a igreja do Senhor seja sem ruga, né? Então, Paulo estava ensinando, doutrinando, para que é como se fosse uma noiva preparada para o seu marido. Então, vamos continuar aqui no texto. É, para apresentar, assim devem os maridos amar a sua própria mulher como seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Então, se a gente maltrata a mulher da gente, o que é casado, está se maltratando a si próprio, porque os dois são uma só carne. É assim que está escrito: os dois são uma só carne. Vamos continuar aqui o 29. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, né? Então, o Senhor sustenta a igreja, né? É, o Senhor sustenta a igreja. E assim o marido também deve sustentar, apoiar a mulher, né, como um vaso mais fraco. Vamos entender isso no decorrer da lição. Porque somos membros do seu corpo. Membros do seu corpo. Por isso deixará o homem, seu pai e sua mãe. Tá passando o carro do gás, né? Desculpe, tá passando o carro do gás. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Deixará o homem seu pai, né? Então, não se trata do filho como ele tivesse numa redoma de vidro, como se fosse de porcelana. Nós vamos explicando isso no decorrer da lição. Fica comigo aí. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da Igreja. Grande é este mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da Igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o marido, e a mulher respeite o marido. Então, meus irmãos, cada um em particular ame a sua própria mulher. O que quer dizer isso? Nós vamos estar lendo isso também. Quando você lê o capítulo do amor, 1 Coríntios 13, você vai ver o que é o amor, né? O capítulo 13 de 1 Coríntios. Efésios 6, vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor. Sede obediente aos seus pais como no Senhor, porque isto é justo. Porque isto é justo. Eu estou conferindo aqui. É 1 Coríntios mesmo. O capítulo do amor é 1 Coríntios mesmo. 1 Coríntios 13, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens, aquele assunto todo lá. Vamos continuando aqui. O 2 é honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Então aqui tem duas palavras importantíssimas aqui nesses dois versículos: obedientes e honra. Obediência é diferente de honra. Vamos explicar isso na lição. Obediência é diferente de honra, tá? Tem duas coisas importantíssimas aqui. Fica comigo que tem muita coisa para aprender hoje. Para que te vá bem, também tem outra coisa importante aqui. Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então as pessoas pensam que nasceu e tem um dia certo para morrer. Nós vamos explicar isso dentro da Bíblia, vou mostrar um versículo que fala sobre isso, que o homem não tem um dia certo para morrer, porque tem algum versículo que prova isso. Fica comigo, que você vai ver. Tem lá um versículo que fala sobre isso, que o homem não tem o dia certo para morrer. Eu quero ver isso, né? Então vamos ver, está escrito. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e a demonstração do Senhor. Também tem sobre isso, a demonstração do Senhor. O que é a demonstração, né? Eu não sei, eu falo a demonstração, mas eu não sei nem o que é a demonstração. Então, vamos falar sobre isso, né? Então, meus queridos,
o nosso objetivo geral é mostrar que o relacionamento harmonioso está incluído no projeto divino para a família cristã. Para a família cristã. O projeto divino. Então, aqui no projeto divino tem um contraprojeto. Quem faz o contraprojeto? O diabo, né? Vamos explicar esse contraprojeto, né? O contraprojeto aí, né? O contraprojeto divino, o contraprojeto ao projeto divino de Deus, né? Temos os objetivos específicos, né? Que é o primeiro objetivo específico é refletir sobre a conduta bíblica prescrita aos maridos. A conduta bíblica prescrita aos maridos. Tem muitos que querem ser obreiros, mas existe um condicional para ser obreiros, né? Já está lá em 1 Timóteo 3 e 4. 1 Timóteo 3 e 4 fala sobre os deveres do bispo, aqueles que querem ser obreiros, então o marido tem que ser um bom marido, né? Vamos lá. Demonstrar como a mulher casada é comparada à igreja de Cristo. Orientar a conduta dos pais e filhos no ambiente familiar. É o terceiro objetivo específico. Então temos aqui o ponto central da lição. O relacionamento familiar é um projeto divino. Então vamos falar sobre o projeto divino. A família. A família é um projeto divino. Então, a família é a principal instituição planejada por Deus. O relacionamento familiar é um projeto divino que tem a responsabilidade de glorificar a Deus e transmitir à sociedade o padrão moral e espiritual da família, fundamentado na palavra de Deus. Para tanto, a Bíblia ressalta o papel dos pais e dos filhos no seio familiar. Tais papéis devem ser exercidos em obediência à palavra divina, a fim de que a família mantenha a comunhão e a convivência de forma harmoniosa. Então, meus queridos, essa forma harmoniosa é como se fosse para os que são, vamos falar assim, os mecânicos de automóveis, o motor tem lá várias engrenagens. O motor tem várias engrenagens dentro do carro. Mas se um dente daquela engrenagem estiver quebrado, já não está harmonioso. Então a família também é como se fosse essas várias engrenagens que devem trabalhar de forma harmoniosa. E para que isso aconteça de forma harmoniosa, Deus tem que ser o centro da família, né? Deus tem que ser o centro da família, né? Na caixa de engrenagem tem lá o ajustamento entre as engrenagens, o espaçamento entre elas, o óleo que fica no meio das engrenagens, né? Mas na família, o, o Senhor Deus é o que rege todas essas coisas. Quando a família não tem Deus no meio, então tem problemas aí. Então vamos decorrer da lição aqui. Vamos decorrer da lição, né? Vamos decorrer da lição. A introdução. A introdução diz assim: na Bíblia, o relacionamento familiar é um projeto divino que pressupõe. Vamos pôr o texto para você estar lendo. Na Bíblia, o relacionamento familiar é um projeto divino que pressupõe o matrimônio monogâmico. Monogâmico, heterossexual e indissolúvel. Mateus 19, 4 e 6. No modelo divino, os membros da família são iguais. Os membros da família são iguais, porém, cada um desempenha papéis diferentes. O que era esse? Os membros da família são iguais. Os membros da família são iguais. O que quer dizer isso? São todos membros de um só corpo. Pais, a mãe, o pai, a mãe, o filho. A mãe, o pai e o filho são membros de um corpo de Cristo, né? São
São membros da família, são iguais. A família de Deus, estão dentro da família de Deus, mas aqui na terra estão numa família terrena, né? São iguais, porém desempenha papéis diferentes. Nesta lição veremos a conduta requerida por Deus para a família cristã. Então temos aí o primeiro tópico, a conduta do crente. A conduta do crente, né? Então, se o homem, o marido, quer ser cheio do Espírito, então ele deve é, deve amar a sua esposa. Isso é um mandamento, né? Deve amar como Cristo amou a igreja. E se o filho quer ser cheio do Espírito Santo, deve respeitar e obedecer ao Senhor. Então vamos aqui. Em Efésios 5,18, a Bíblia diz: E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Encher, meus queridos, encher do Espírito. A gente às vezes ora, me enche do Espírito, mas aqui está assim, enchei-vos do Espírito. Você vai na fonte inesgotável. A sua fonte, a minha fonte é esgotável, ela se esgota rápido, né? Mas a fonte de Deus, ela nunca se esgota. Então você chega na fonte e se enche de Deus. E como que você se enche de Deus? Lendo a palavra, orando e tendo relacionamento com Deus, ouvindo a palavra pela pregação do pastor, ou ouvindo um vídeo, ouvindo uma a aula da escola dominical, você se enche de Deus. É assim que você se enche de Deus. Enchei-vos do Espírito, né? É, aqui está. Aqui estão os principais resultados da pesquisa. Ele pegou aqui, estou com o cronômetro aqui marcando e tenho. Então, temos aqui. Nos próximos versículos, Paulo passa a explicar como o crente pode ser cheio do Espírito de Deus. Quer ser um esposo cheio do Espírito Santo? Ame a sua esposa. Quer ser uma esposa cheia do Espírito Santo? Respeite o seu esposo. Quer ser um jovem ou uma jovem cheia do Espírito Santo? Obedeça a seus pais. Obedeça a seus pais. A proposta da lição é apontar como deve ser o comportamento do salvo em Jesus no ambiente familiar. O cristão deve rejeitar todo o conceito contrário à palavra de Deus. Somos guiados pelo que a Bíblia diz e não pelo que o Estado, a mídia, os artistas, os engenheiros sociais, pseudocientistas, adeptos da ideologia de gênero, machistas e feministas fazem e ensinam. Salmo 119 está escrito assim: Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Salmo 119 e versículo 105 diz assim: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então, meus queridos, tem um pastor que fala assim que esse versículo nos remete a pensar num farol, farol baixo e farol alto, né? Então, lâmpada para os meus pés, quer dizer, farol baixo, é a tua palavra, e luz para o meu caminho, o farol alto, né? Tem um pastor que diz assim. Isso eu aprendi com o pastor, né? Então, quando a gente está dirigindo à noite, a gente coloca farol alto para que a gente veja lá adiante, né? Então, assim é a palavra de Deus. Ela nunca deixa nós como um cego às apalpadelas. Nós usamos a Bíblia como o nosso manual de vida. Quando nós não usamos, nós erramos. Nós ficamos na escuridão. Mas como temos a palavra, então ela nos ilumina. Vamos continuar aqui. Texto áureo, vamos fazer um comentário sobre o texto áureo. Paulo está evocando um texto veterotestamentário, Gênesis 2 e 24. Jesus também utilizou esta mesma referência, comprovando a autoridade, confiabilidade e historicidade no livro de Gênesis, Mateus 19, 4 e 5.
Muitas lições emanam desta passagem bíblica, mas quero destacar duas, as quais considero importantes para o nosso estudo de hoje. Em primeiro lugar, deixará o homem. Essa expressão exprime o sentido de que a criança ou adolescente deve permanecer aos cuidados dos seus pais. O texto diz: deixará o homem e não a criança ou adolescente. A palavra homem nos remete, meus irmãos, nos remete que quando a pessoa já está homem, ou no sentido assim, nos remete à maturidade, já está maduro para ter responsabilidades. Então, veja bem, é, o homem dá, na referência em análise, tem a conotação de maturidade, responsabilidade e aptidão para trabalhar, né? Agora, uma pessoa que se casa não gosta de trabalhar, não dá, né? Então, tem que ter aptidão para trabalhar e sustentar a sua família. Ou seja, somente a partir do desenvolvimento dessas características é que o homem e a mulher podem pensar em viver uma vida conjugal. Em segundo lugar, serão dois numa só carne. Serão dois numa só carne. A união entre o homem e a mulher deve ser heterossexual. Isso quer dizer a prática sexual entre indivíduos do sexo oposto. Monogâmica refere-se àquele que tem um só cônjuge, né? E indissolúvel. A Bíblia diz assim: juntar-se-á à sua mulher. Não está dizendo às suas mulheres, à sua mulher. Não tem aí o plural. E indissolúvel, que é a qualidade daquilo que não pode ser dividido ou separado. Indissolúvel quer dizer isso. Não pode ser dividido e nem separado. Procure uma folha de papel, pense numa folha, não precisa fazer isso, mas só imagine você colando duas folhas de papel uma na outra. Então, quando Deus junta, é como se fossem essas duas folhas de papel. Tenta rasgar uma folha, tirar uma folha da outra. Você vai ver que vai ficar pedaço de uma na outra, né? Então, nos remete também a falar aí sobre as pessoas que casam, mas já pensando em se não der certo eu separo. Não é bem assim. Quando Deus ajunta, está juntado, né? Então é um mandamento, uma ordenança, é uma orientação que o Senhor dá, que o Senhor Deus dá. Eu estou com o texto de. Estou falando no primeiro tópico da lição. Estou falando sobre o texto áureo ainda. Estou no texto áureo. Vou colocar aqui o texto áureo. Texto áureo. Texto áureo está aqui, né? A verdade prática. Vou fazer um comentário na verdade prática, né? Quais os principais princípios, melhor dizendo, a serem aprendidos e praticados aqui neste ponto da lição? Primeiro, sexo seguro não é aquele praticado com o preservativo, mas sim o sexo praticado no casamento entre marido e mulher. Segundo, o sexo extraconjugal é proibido pela Bíblia, porém o sexo dentro do casamento é uma bênção de Deus. E se você é solteiro, espere em Deus e tenha um namoro e noivado santo. Então, meus irmãos, tudo que começa errado, a probabilidade de dar errado, né, começou errado. Há uma probabilidade de dar errado no final, né? Então, não se deve, para os solteiros, não se deve avançar o sinal, né? Tem que se conter. Se você for casado, tenha um casamento santo e seja fiel a Deus e a seu cônjuge. Então, tem que ser fiel a Deus e ao seu cônjuge, né? Não tem outra. Então, esse assunto é um assunto conhecidíssimo no meio cristão,
como se deve comportar, como se deve conduzir a casa, como deve ser o comportamento do homem e da mulher e dos filhos. São bem conhecidos já, né? Vamos continuar. Eu quero comentar também sobre o ponto central da lição. O ponto central da lição está aí, o relacionamento familiar, um projeto divino. No ambiente familiar, vou colocar aqui. Todos os membros têm igual importância, entretanto, cada um tem suas devidas responsabilidades, isto é, papéis e funções diferentes. Quem estabelece as diretrizes para o bom funcionamento da família é a palavra de Deus, ou seja, o Criador da família é quem tem autonomia para dizer o que é família e como cada membro dessa instituição divina deve viver, a fim de que a fim de dar um testemunho de pureza, santidade e temor a Deus em uma sociedade em decadência espiritual. Então, quem deve dar, como eu estava falando, o criador da família é quem tem autonomia para dizer o que é família. O que é família? Quem foi o criador? Deus criou a família, né? Então, a conduta do crente como marido. A conduta do crente como marido. Eu estou comentando sobre o tópico 1 da lição. A conduta do crente como... O marido é a cabeça da mulher. Deus outorgou ao homem a responsabilidade de exercer a liderança no ambiente conjugal e familiar. O conceito de autoridade nas escrituras não tem que ver com o poder domínio e opressão. O conceito de autoridade nas escrituras não tem que ver com poder, domínio e opressão. Não pode ficar oprimindo, sufocando, né? Então, nós vamos explicar sobre isso. A liderança do marido não é uma permissão para agir com autoritarismo, mas uma oportunidade de agir como Jesus, amando sua esposa como nosso Senhor amou a igreja. Ser o cabeça não é ser o melhor, mas digno ou mais importante. É uma ótica horizontal. Por que isso? Porque a mulher foi colocada não para ficar sob os pés do marido, mas do lado do marido, para auxiliar na missão. Ter a função de líder do lar traz mais responsabilidade do que privilégio. O homem deve amar como Jesus, em primeiro 2, pensar como Jesus e agir como Jesus. Viu como é difícil? A conduta do crente como marido, né? Agir, amar como Jesus. Ele amou a igreja, né? E foi tão grande o amor que ele deu a sua própria vida pela igreja. Pensar como Jesus, né? E agir como Jesus. É bem diferente de um homem que quer oprimir, né? Não é nada disso que ensina a palavra. Continuando aqui, a missão de amar. A missão de amar. A missão de amar. Vamos colocar aqui o texto. A missão, o amor como elemento primordial.
A missão de amar. Em Efésios 5:25, Paulo diz: Vós, maridos, amai vossa mulher. A palavra que o apóstolo utiliza para descrever o amor do homem pela sua mulher tem um sentido que vai muito além da paixão sexual ou da afeição conjugal. O termo bíblico é agapao, agapao, que vem da palavra amor ágape, o amor derramado no coração dos homens, o qual denota um amor desinteressado que se compromete conscientemente a procurar o bem-estar da pessoa amada, independentemente do custo pessoal. Em suma, já que o homem deve amar sua companheira como Cristo amou a igreja. Este amor deve ser perseverante. Esse amor deve ser perseverante. Esse amor deve ser sacrificador, sacrificial, romântico, protetor e provedor, né? Então é a missão do homem em amar a sua esposa, né? Agora, o amor em prática. O conceito, o amor em prática. O cuidado do marido à esposa. Assim como o amor de Cristo não foi teórico, resumindo-se apenas a palavras, mas demonstrando em atitudes, João 3,16 está escrito lá, João 3,16, está escrito em João 3,16, porque Deus amou o mundo, não é assim? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. É um versículo que todos nós conhecemos de cor e salteado, né? Mas olha como foi, né? De tal maneira que deu seu Filho, é um amor sacrificial. Assim deve ser o amor do marido com a esposa, né? Assim também deve ser o amor do marido por sua mulher. Paulo expõe 3 características práticas do amor. Em primeiro lugar, o amor é sacrificial. Efésios 5:25. Ou seja, o amor não é egoísta, mas devotado à pessoa amada. Inclui proteger, renunciar e doar-se completamente. Em segundo lugar, o amor é diligente. Efésios 5:26 até o 27. O homem deve cuidar da vida espiritual e moral de sua esposa. Deve cuidar, orar por ela, ensinar ela as coisas de Deus também, né? O homem é o sacerdote dentro do lar, ele é o sacerdote espiritual dentro do lar, então ele deve ensinar a esposa as coisas concernentes à vida espiritual e moral da sua esposa, sendo um exemplo de fidelidade a Deus em oração, né? Amor pela palavra e práticas piedosas. Amor pela palavra. Então, a sua mulher deve assistir os seus estudos, você comprometido com a palavra, está sempre envolvido com a palavra, né? E práticas piedosas. O esposo deve ser a maior influência espiritual de sua esposa. A maior influência espiritual. Então, a mulher deve ver fé no marido, né? Deve ver ele executando, né? Se for obreiro, né? Deve ver ele orando pelos os cuidados da família, dentro da família, né? Em terceiro lugar, o amor é providencial. Efésios 5:28 ao 30. O homem tem o dever prover uma vida digna à sua mulher. Prover uma vida digna. Uma palavra bem, correr atrás, né? Levantar cedo e prover as coisas para a manutenção da casa, da família, né? Prover uma vida digna à sua mulher, lhe respeitando, proporcionando-lhe carinho e atenção. Carinho e atenção. Quantas pessoas não conversam, não dizem uma palavra,
que eleva a autoestima da sua esposa, né? Carinho e atenção. E provendo suas necessidades materiais. 1 Pedro 3:7. Então, meus queridos, os homens, isso é para os homens. Então, nós estamos falando da conduta do crente, do marido, para com a esposa, né? Então, 1 Pedro 3:7 nos diz assim: igualmente, vós maridos, coabitai com ela com entendimento. Olha, eu estou falando não só para... Está na internet, eu não estou falando para professores somente, eu estou falando para alunos. Então, estou numa escola, não é? Então, coabitai. Tem muitos alunos que não sabem o que é isso. Igualmente, vós marido, coabitai com ela com entendimento. Tenha relação sexual, é isso que está dizendo aí, né? Com entendimento. Eu não vou entrar nos particulares aqui, porque não é um ensinamento somente para casais, é para a família. Então, coabitai com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus co-herdeiros da graça da vida, para que não seja impedidas as vossas orações. Então, meus queridos irmãos, muitas das vezes clama, ora, jejua e chora, mas parece que os céus estão de bronze, porque não observou esse versículo. É 1 Pedro 3:7. Então, os alunos, irmãos, podem ler de novo lá, ó, 1 Pedro 3:7, né? Para que as suas orações não sejam impedidas, né? Então, as orações não sendo impedidas. Vamos agora para o segundo tópico. Então, o síntese do tópico 1, a síntese, né, do tópico 1 ficou assim: ao marido, Deus delegou a liderança do lar e o dever de amar a sua esposa com verdadeiro altruísmo. Este é o resumo do tópico 1. Então vamos no tópico 2 agora. A conduta da crente como esposa. A conduta da crente como esposa. E por fim nós temos a conduta do filho, dos pais e filhos, né? Vamos lá. O tópico 2 agora. Tópico 2 é o conceito de submissão. O conceito de submissão cristã. Submissão é uma palavra que está profundamente desgastada em nossos dias. John McCrae diz que uma das maiores artimanhas do diabo é esvaziar o sentido das grandes palavras cristãs. O termo submissão indica que a missão da esposa é sustentar a missão do marido. Então, muitos maridos, eles não entendem aí o que é submissão. Mulher tem que ficar sobre os meus pés. E não é isso que a Bíblia ensina, né? A Bíblia ensina que o marido tem uma missão e que a sua mulher está ao seu lado para apoiar esta missão. Então é uma submissão. Subchefe está abaixo do chefe, né? Submissão, que está abaixo da missão. É isso que diz aí, submissão, para ajudar numa missão. Qual é a missão? É cuidar da casa, cuidar da família, educar os filhos, tomar decisões. A mulher pode participar nas decisões do marido, né? A mulher deve participar na decisão do marido. Russell Shedd entende que a submissão traz a ideia de apoiar e encorajar, né? É secular, mundano e incorreto o entendimento que submissão no ambiente conjugal é o mesmo que subjugação, isto é,
dominar, isto é, dominar por meio da força. Submissão não tem parentesco algum com inferioridade. Gálatas 3:28. Gálatas 3:28. Né? Subtópico número 2. A condição da mulher cristã. Ser submissa em um contexto de amor, respeito e reciprocidade não é algo penoso e insuportável. Paulo ilustra essa verdade bíblica de duas maneiras. Em primeiro lugar, a mulher deve ser submissa a seu marido como ao Senhor. Em Efésios 5:23, Paulo explica o motivo. O homem é o cabeça da mulher. A esposa deve reconhecer a autoridade dada por Deus ao seu cônjuge. Essa submissão deve ser voluntária. Essa submissão deve ser voluntária. Essa submissão deve ser voluntária, não é na marra, né? Com amor, dedicação e alegria. Em segundo lugar, a mulher deve ser submissa ao marido, como a igreja está sujeita a Cristo. A igreja cumpre o querer e a vontade de Deus com alegria. A submissão da igreja a Cristo não desonra e nem desvaloriza. Quer ser cheia do Espírito Santo? Respeite o seu esposo. Esta é a parte para a conduta da crente como esposa. A conduta da crente como esposa. Esta é a parte. Submeter-se ao seu marido. Mas o marido deve entender que essa submissão não é como um ditador. Não é assim. A submissão da esposa é para que ela fique submissa a uma missão que o marido tem para com a família. Agora nós vamos falar, ficou assim, a síntese do tópico 2 ficou assim: a esposa, Deus delegou, acraseado. A esposa, Deus delegou a tarefa de respeitar a autoridade do lar conferida ao seu marido. Então, a autoridade do lar foi conferida ao seu marido e a mulher deve respeitar essa tarefa que Deus delegou e andar junto com ele, apoiando ele nesta tarefa que Deus delegou a ele. Esta é a submissão. Então, isso indica que a mulher ela deve obedecer ao seu marido. As decisões que deve tomar no lar deve ser comunicada ao seu marido. Deve ser comunicada ao seu marido. Então, agora, tópico 3, a conduta do crente como filho. A responsabilidade dos pais. Os pais devem ser prudentes e cuidadosos na criação dos seus filhos, evitando a proteção exagerada, o favoritismo de um em detrimento do outro, crueldade física e falta de atenção e diálogo. Então, vemos aqui, meus irmãos, que não pode ter favoritismo entre os filhos. Gosto mais daquele ou daquele outro. Não se deve ter isto na família, né? Embora a Bíblia mostre que teve favoritismo, sim, né? Mas não se deve fazer assim. Não deve ter proteção exagerada. Coloca os filhos. Não deve-se deixar ele tomar algumas decisões e você ficar observando. E se tiver sobre a sua responsabilidade ainda morando com você, então você auxilia, orienta enquanto estiver com você. Então é a hora de você, como pai, estar orientando como esse filho deve
deve se comportar ou deve tomar a decisão, deve se tomar a dianteira aí, até quando ele está com você. Então, até então, você tem essa responsabilidade de ensinar e ademoestar o seu filho, né? Vamos continuando aqui. A palavra doutrina está aí no texto aí do primeiro subtópico do tópico 3. Os pais devem criar os seus filhos na doutrina e a demoestação do Senhor. A palavra doutrina ou disciplina, do grego, paideia, significa orientação ou treinamento para o desenvolvimento do caráter e pronta obediência das normas. Já a palavra demonstração do grego, noteusia, quer dizer instrução ou advertência que faculta distinção entre o mal e o bem. Além dessas exortações, cabe aos pais estabelecer os parâmetros de conduta e reagir contra a desobediência dos seus filhos. Vamos continuar aqui. Estou usando um plano de aula. Paulo destaca 4 responsabilidades dos pais. Primeiro, os pais devem cuidar da vida física e emocional dos filhos. Está escrito lá em Efésios 6 e 4, a parte A. Mas criai-os. Criar significa alimentar, nutrir, tratar com brandura. 2. Os pais precisam treinar os filhos por meio da doutrina. Por meio da doutrina. Quando lemos em Deuteronômio 6, versículos 5, 6 e 7, está escrito assim. Deuteronômio 6, 5, 6 e 7. Está escrito assim. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado à tua casa. Então, meus irmãos, assentado à tua casa nos remete ao culto doméstico, né? Então, a família cristã deve ter a prática do culto doméstico, que seja em 5 minutos, 10 minutos, pode-se fazer um culto, ler a palavra, a oração, né? E transmitir, o pai, ele é o sacerdote do lar. Deve abrir a palavra ou pegar o celular mesmo e transmitir na hora do café da manhã, num fim de semana, num sábado, fazer um culto doméstico bem rápido, falando sobre as coisas de Deus, ademoestando os filhos, a família, né? Então, falar, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado à tua casa. Está escrito lá em Deuteronômio 6, versículos 5, 6 e 7. Então, assentado à tua casa e andando pelo caminho. Tá passeando com os filhos? Tá andando dentro do carro. De vez em quando você fala alguma coisa, vai gotejando a palavra no coração do filho, né? É assim, não se faz nada, não é por força e nem por violência. É uma coisa tão assim agradável que os filhos você vai gotejando a palavra aos poucos dentro do coração do filho, né? E andando pelo caminho e deitando-te. Então tá, vai deitar, né? Vai lá, vou fazer uma oração por você, filho. Unge o filho, quem tem essa autoridade como um presbítero, unge o filho, né? E levantando-te de manhã já apresenta a família toda, né? Já apresenta toda a família. Então, andando pelo caminho, deitando, se levantando, intimando os teus filhos, né? Intimando os teus filhos, os teus filhos. Vamos aqui, meus irmãos. Os pais precisam treinar os filhos por meio da doutrina. Por meio da doutrina. O que é a doutrina? É ensinar.
Ensinar é ensinar as coisas de Deus. Na doutrina, Efésios 6, 4, parte B. 3. Os pais precisam encorajar os filhos através da palavra e a demonstração. Efésios 6, 4, parte C. Os pais devem ensinar os filhos a distinguir entre o certo e o errado. Os pais são responsáveis pela educação espiritual dos filhos no Senhor. Efésios 5. Efésios 5. A conduta requerida dos filhos. Os filhos devem respeitar e reconhecer a autoridade de seus pais. Em primeiro lugar, a Bíblia prescreve a obediência aos pais no Senhor. Então, temos aí honrar e obedecer aos pais. Nós vamos explicar isso. Quanto aos filhos, quando os filhos são obedientes, honram primeiramente a Deus, pois obedecer aos pais é agradável a Deus. Em segundo lugar, os filhos devem honrar os seus pais. Honrar envolve amor, respeito e até sustento em caso de necessidade. Em caso de necessidade. A obediência é devida enquanto os filhos viverem sob tutela dos pais. Vou frisar, enquanto viverem sob a tutela dos pais, esses filhos devem obedecer aos seus pais dentro do lar. E honra é um dever para toda a vida. Então quer dizer que honrar é um dever para toda a vida. Para toda a vida. Então, meus queridos, a conduta dos filhos é também agradável a Deus. Então, esse assunto de família é um assunto bem conhecido no meio cristão, bem conhecido, né? Tem várias vezes a gente traz esses ensinos de família dentro do ambiente cristão. Então, o casamento deve ser, vamos aqui resumir a nossa conclusão, né? O casamento deve ser um casamento indissolúvel, monogâmico, heterossexual, né? Isso porque a família cristã é também uma família de Deus. Deus tem um projeto com a família e isto é instituído por Ele. Deus tem um projeto com cada família e esta instituição foi instituída por Ele. O diabo tem um contraprojeto ao projeto de Deus. Deus criou a família para ser um centro de comunhão entre homem e mulher. E os filhos. Estamos aqui na conclusão, né? Vamos passar aqui. Deus criou a família para ser um centro de comunhão entre homem e mulher e os filhos gerados dessa relação. A família seria um núcleo irradiador das bênçãos divinas e realizações humanas, o trabalho, a subsistência, o lazer, o prazer e procriação, e os papéis sociais dos membros da família. Estavam interligados harmoniosamente com o propósito do Criador. Deus viu que não era bom que o homem estivesse só e por isso criou-lhe a família. Mas o diabo, com seu contraprojeto ao de Deus, quis destruir esta instituição. Um desses projetos diabólicos é o projeto Karl Marx, onde a intenção é destruir a família. Neste projeto, Karl Marx ensina que quem cuida da família é o Estado e não os pais. Isto porque ele entende que se a família não for destruída, não se pode implantar o comunismo. A Bíblia nos mostra que o pai é o responsável maior pelos filhos e a mãe é a responsável menor pelos filhos. Quanto aos filhos, o apóstolo Paulo diz: vós filhos, em Efésios 6, 6 e 1. Então vamos abrir em Efésios 6 e 1 e vamos ver aqui como está escrito. Efésios 6 e 1. Efésios 6 e 1.
Efésios 6 e 1. Tá aqui. Efésios 6 e 1. Então, tá aqui. Efésios 6 e 1. Então vamos ler aqui, meus queridos. Efésios 6 e 1. Vós filhos, né? Vós filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra, para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Não diz aqui se seus filhos são maiores ou menores. O apóstolo Paulo diz, vós filhos, vós filhos, vós filhos. Se são doutores ou de baixo grau de instrução, diz apenas vós filhos. Para a mulher, então, ela é responsável menor. Para o homem é o responsável maior. Mas para os filhos são... o apóstolo Paulo diz assim, vós filhos, sede obediente a vossos pais, sendo casados, sendo doutores, eles continuam sendo filhos, enquanto estiver na tutela dos pais, esses devem obedecer aos seus pais. Portanto, a Bíblia diz que os pais são para os filhos e os filhos para os pais. É obrigação dos pais educar os filhos, cuidar. Deus não é pajem de filhos de crentes e nem anjos, nem os anjos são pajem. Então essa responsabilidade de cuidar dos filhos é dos pais. Não é a escola dominical que cuida dos filhos, não é a escola secular que cuida dos filhos, e essa responsabilidade foi dada aos pais, cuidar da família, cuidar dos filhos, né? Quando os pais não cuidam dos filhos, o mundo cuida. O mundo cuida, né? Então, quem é obreiro aí, quem é obreiro da igreja, tá assim, ó, 1 Timóteo 3,4. Fala sobre os deveres dos bispos antes de cuidar da igreja. Deve governar bem a sua casa, né? Timóteo, vamos ver aqui, carta pastoral, né? Vamos ver aqui em Timóteo. 1 Timóteo 3 e 4. 1 Timóteo 3 e 4. Então tá assim. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, de torpe ganância, mas moderado. Fala sobre moderado. Não fala ser autoritário, fala sobre médio, moderado. Não contencioso, não avarento, mas que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modestia, né? Então, tá aí a indicação para os irmãos que são obreiros na casa do Senhor. Os irmãos que são obreiros na casa do Senhor. Toda vez que não observamos as orientações do nosso manual, que é a Bíblia, erramos. Provérbios 22 e 12 diz assim. Provérbios 22 e 12 diz assim. Aplica a disciplina ao teu coração e aos teus ouvidos, e as palavras do conhecimento. Isto é uma informação bíblica. Somente se esta informação tornar-se conhecimento e praticarmos, então esta informação tornar-se-á em sabedoria. E o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Então tem que ter a informação, né? Ter a informação, e depois essa informação torna-se conhecimento, e depois pratica-se esse conhecimento, e depois torna-se uma sabedoria. E a sabedoria, né? E o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Muitas das vezes não observamos aquilo que lemos no manual e chegamos a remover os marcos antigos, né?
É, em Provérbios 22:10 diz assim: Não remova os limites antigos que fizeram teus pais. Não remova os limites antigos que fizeram os teus pais. Está escrito também em Provérbios 3, vou ver aqui, Provérbios 13, Provérbios 13 e 16. Provérbios 13 e 16. Todo prudente age com conhecimento, mas o tolo espraia a sua loucura. Todo prudente, né, age com conhecimento. Então, para ter conhecimento, precisa ler a palavra, não remover os marcos antigos, né? Tem que ver o que o Senhor já deixou estabelecido para a família, né? Então, é necessário que não remova os marcos. Êxodo 20 e versículo 12 diz assim: Êxodo e versículo 12 diz assim para os filhos, estou fazendo a conclusão: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os seus dias sobre a terra. Então, em Provérbios 10 e 27 diz assim: o temor do Senhor aumenta os dias, mas os anos dos ímpios serão abreviados. Aqui eu quero abrir um comentário sobre um acontecido que houve, né, com uma irmã minha. Infelizmente aconteceu. Não houve o que está escrito aqui: honra teu pai e a tua mãe. Não foi honrada a mãe. E os dias do menino foi abreviado. Morreu bem cedo, com 16 anos. Segundo a minha irmã, não teve lá a observância da palavra. E então esse filho não estava honrando. E aconteceu de ele vir a falecer com acho que 13, 14 anos, né? Então acontece, isso acontece. Está escrito aqui, né? Todo prudente age com conhecimento, mas o tolo espraia em sua loucura. Êxodo 20 e 12 diz: honra teu pai e tua mãe, para que seus dias se prolonguem sobre a face da terra. Em Provérbios 10 e 27 diz assim: o temor do Senhor aumenta os dias, mas os anos dos ímpios serão abreviados. Vemos, portanto, nesse verso que não é verdade que o homem nasce com o dia marcado para morrer. Se aumenta os dias, né? Então o homem não nasce com os dias contados. É ele que abrevia, ele próprio que abrevia os seus dias. Em Efésios 6 e 1, já lemos, né? Vós filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. É o primeiro mandamento com promessa. Para que te vá bem e viva muito tempo sobre a terra. Então há diferenças aqui. O marginal ele obedece, mas não honra, né? Quando ele é preso, ele fica naquela. O policial fala com ele e ele diz: sim, senhor, sim, senhor, sim, senhor, e vai obedecendo, mas ele não honra, ele quer matar o policial, ele não honra o policial, né? Então há uma diferença entre honrar e obedecer. Honrar e obedecer. É diferente as coisas aí. Quero também falar sobre a lei da semeadura. Às vezes não se ensina aos filhos a lei da semeadura. Então, a Bíblia diz assim em Gálatas 6 e 7: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isto também ceifará. Então, semeia-se
coisas ruins e a semente fica latente. O que é uma semente latente? Ela fica debaixo da terra, esperando que ela seja regada para que ela se brote. Um dia ela vai brotar. Então se planta lá quando está na tenra idade ou na mocidade. Vai colher lá quando for casado com seus próprios filhos, né? Então não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que eu semear, isso também ceifará. Os filhos aos pais, se estes estiverem precisando de ajuda. Os filhos devem ajudar aos pais, se estes estiverem precisando de ajuda. Isto também é uma maneira de honrar aos pais. Se os pais estão precisando, às vezes os pais estão já idosos, eles são jogados no asilo, né? Não querem. Às vezes o pai está passando por alguma necessidade e os filhos não ajudam, né? Então, é uma maneira de honrar os seus pais. Se eles precisarem, porque o pai, para chegar na posição que chegou de doutor, de engenheiro, ou seja lá o que for, ou ter, ou até mesmo existir, precisou que o pai o ajudasse, ensinasse a dar os primeiros passos. Então, nada mais justo do que os filhos honrar os seus pais. Se estes pais precisarem, bem entendido, se esses pais estiverem precisando. Em Mateus 19:5, tá assim: diz assim: deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Os pais devem deixar os filhos irem. Muitos pais têm um filho único, e aí casa e ainda fica ali em volta do casal. Não se deve fazer isso. Deve deixar ele ir. Está escrito assim: deixar os filhos irem. Então não pode remover esse marco. É para deixar o filho ir. Os filhos são criados para viver a sua vida particular. Deus nos emprestou os filhos para nós cuidarmos e educar eles e deixar que eles vivam a vida deles. Mas deve-se pôr a semente da palavra de Deus enquanto estão novos, para que quando eles ficarem mais velhos, mais adultos, eles não se desviem e tenha uma semente da palavra de Deus dentro deles, para não se desviar e saber que existe céu, que existe inferno, que existe o fator de que fomos feitos para adorar a Deus, né? É isso que deve se ensinar o caminho, intimar os filhos, como está lá no Deuteronômio 6, 5, 6 e 7, né? Intimar os filhos a demonstrar no temor do Senhor. E quem faz a obra, meus queridos, é o Espírito Santo, né? É o Espírito Santo que faz a obra. Não é por força nem por violência, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, ir para a igreja forçado na marra, isso não é. Tem que ser voluntário, por causa que o temor do Senhor está dentro do filho, porque foi ensinado desde a tenra idade. Desde a tenra idade, né? Os pais não devem ficar vigiando os filhos casados. Não deve haver interferência no casal de filhos casado. Somente se pedir ajuda, então se deve ajudar. Do contrário, que aprendam com seus erros. Que aprenda com seus erros, né? Então, isto é a conduta dos pais com os filhos, dos filhos com os pais, né? É o que nós passamos hoje sobre família, os conceitos sobre família. Então, temos aqui para refletir qual é a ordem da autoridade do observador. Tem aqui, vamos colocar aqui, projetando. Qual é a ordem de autoridade observada na Bíblia? Na Bíblia, a ordem de autoridade é observada do seguinte modo: Deus é a cabeça de Cristo, Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. Como foi o amor de Cristo pela igreja?
O amor de Cristo para com a igreja foi altruísta e incondicional. Romanos 5 e 8. O que as Escrituras ensinam a respeito da sujeição? As Escrituras ensinam a sujeição de uns aos outros no temor de Deus. O que Cristo fez ao conversar com a mulher samaritana? Ao conversar com a mulher samaritana, Cristo quebrou paradigmas da época e se opôs ao preconceito e à discriminação. João 4, 9 e 10. Como os pais devem criar os seus filhos? Os pais devem criar os seus filhos na doutrina e a demonstração do Senhor. Então, meus queridos, a próxima aula será Batalha Espiritual e as Armas do Crente. Então eu convido a todos para que estejamos aí para aprender desta aula a batalha espiritual. A batalha espiritual e as armas do crente. Quero aqui terminar esta aula fazendo uma oração. Querendo Deus, estaremos aqui novamente para a ministração da última aula, que é a aula número 13. Aula número 13, que diz aí. Aula número 13, a batalha espiritual e as armas do crente. Então, meus queridos, Senhor Jesus, te agradeço, Senhor, por esses momentos que estive aqui, meu Deus, para a ministração da aula sobre a conduta do crente com a família. Senhor, que essas palavras possam, meu Deus, alcançar os corações e esses ensinamentos sejam gravados no coração, na mente desses que estão ouvindo esta palavra. Não sei em que época, em que dia vai ficar, meu Deus, na internet. Então eu quero abençoar a todas as famílias, meu Deus, do nosso país e de todo o planeta, meu Deus, e pedir também, meu Deus, que tu, por infinita misericórdia, Senhor, sare a nossa terra, meu Deus. Senhor, eu te peço por cada alma, cada vida que está ouvindo esta palavra e esta aula, Senhor. É o que eu te peço no teu nome, estou agradecido por tudo, em teu nome, Senhor Jesus. Amém.